Você já desistiu de entrar na justiça por achar que demora muito o resultado? Alguma coisa, gente, hoje o assunto é para todo tipo de caso, tá? É direito do consumidor, alguma coisa ligada à sua aposentadoria, outro problema que você teve também. Direito previdenciário? Todo, isso, hashtag sim ou hashtag não, 12997167989. Olha, com certeza você já viu alguém, conhece, né, que já teve seu direito violado, né? Pode ter acontecido, inclusive, com você que está vendo a gente. Já imaginou quantas pessoas, então, deixaram de procurar a justiça por pensar, por exemplo, que é algo muito caro, muito complexo e também a questão da morosidade, né, de ser demorado. É verdade, a gente ouve tudo isso, essas três coisas. Então, a gente vai conhecer um projeto, gente, muito especial. Foi criado por duas advogadas aqui de São José dos Campos, que são referência para a gente já no programa. E é um caminho para ajudar quem precisa desse auxílio jurídico. Chama-se Meu Caso Resolvido. E aqui no estúdio a gente recebe uma delas para entender melhor como que funciona esse projeto, para ajudar você em casa. Doutora Monize Veneziani, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, prazer estar aqui de novo. Que bom. Doutora, eu tenho certeza que esse projeto vai ajudar muitas pessoas, né? Porque o que mais se tem, inclusive na questão da justiça, é a demora na resolução, né, de projetos. Mas aí é uma outra questão que a gente não precisa entrar agora. Então, para você entender melhor, vamos espelhar, amigo, já um vídeo muito prático, na verdade, é um VT, muito prático para a gente entender como é o projeto. Depois a gente volta aqui e a doutora explica melhor. Todos os dias, milhões de brasileiros têm seus direitos violados. E acabam desistindo da justiça por achar que é cara, complicada ou inacessível. E se existisse um caminho mais humanizado para isso? O Meu Caso Resolvido conecta você a profissionais comprometidos com valores transparentes para causas no GEC. Com atendimento humanizado via WhatsApp do início ao fim. Entenda seus direitos, escolha o profissional ideal e acompanhe seu caso e resolva seu problema. Tudo com transparência. Justiça, ela não precisa ser um privilégio. Meu Caso Resolvido, conectando pessoas aos seus direitos. E você já pode até seguir no Instagram, gente, porque realmente é um projeto que quer ajudar você. Tá aqui então, Meu Caso Resolvido. Não tem segredo para achar no Instagram. Essa é a página, eu vou pedir então para a Sabrina colocar. Inclusive esse vídeo que a gente acabou de ver para você rever, entender um pouquinho mais, mas durante o programa, a nossa conversa com a doutora Monize é isso. É entender esse projeto que pode transformar realmente a vida de quem está assistindo a gente. Vamos entender o que é e como que surgiu o Meu Caso Resolvido. Certo. Então, esse projeto, ele surgiu através de uma dor. E foi a minha dor pessoal. Eu fui, o ano passado, agora, tirar umas férias com a minha família, 3 crianças, uma idosa, eu, meu marido. Chegamos em Punta Cana e eu sempre sou muito antecipada. Então, eu já tinha feito, através de uma agência, a reserva do hotel. E aí, embarcando para a viagem, chegou um e-mail, o seu hotel foi cancelado. Falei, poxa, entrei no avião, tentando com o chat resolver, não consegui resolver. Chegando depois de 12 horas de viagem, cheguei no destino e eles tinham me mandado um voucher para que eu pudesse, então, ir no hotel. Cheguei no hotel de muito pior, né, do que eu tinha reservado, mas eu cheguei lá, para minha surpresa, era como se fosse um bloco de apartamentos. E eles não identificaram qual apartamento eu ia ficar, com quem eu devia falar, nada. Cheguei lá, o porteiro não me deixou entrar, era noite, eu com 3 crianças, chorando, enfim. Fomos para um outro hotel, não tinha vaga, fomos para outro, não tinha vaga, conseguimos. E aí, nisso, nós ficamos num hotel muito pior, até a gente conseguir uma vaga para um outro hotel. Bom, eles devolveram o nosso dinheiro, mas quando chegou no Brasil, eu entrei com uma ação de danos morais também. Então, a gente conseguiu o valor em dobro do que a gente tinha pago e mais uma indenização de dano moral. Mas se para mim, que sou advogada, eu passei por tudo isso, eu fiquei pensando, poxa, e as pessoas que passam por isso, mas que não têm condições de entrar tão facilmente com uma ação judicial, porque acham que é caro, porque não vai compensar, ou porque acham que é demorado demais, ou porque acham que é complexo demais. E, na verdade, nada disso precisa ser assim.
Então, nós criamos o Meu Caso Resolvido, que é um marketplace que liga o cliente ao advogado. Super simples, super fácil, o advogado já faz a análise do seu direito e te passa um valor super acessível, para que o seu direito, que vale muito para você, seja também atendido. Ótimo. Olha, e uma maneira da gente, é como se fosse um termômetro, medir quantos casos não são resolvidos, muitas vezes, até as pessoas colocam a boca no trombone, mas para ali, exatamente por essas questões que a doutora falou. Reclame aqui. Gente, tem reclamação de tudo quanto é tipo. Por exemplo, doutora, o Juizado Especial Civil, né, que é o JEC, ele resolveria o seu caso? E casos lá do Reclame Aqui, que a pessoa que comprou um eletrodoméstico e veio quebrado e não conseguiu trocar. Exatamente. Resolvem esses casos? Vamos explicar então o que é. Isso, tá? Então, esses casos, por exemplo, de consumidor, bancários, produtos com defeito, agências de viagem, voo atrasado, juros abusivos, todos esses casos, às vezes o valor nem é tão grande, mas poxa, o consumidor, ele não pode ser lesado o tempo todo e ele tem que ter algum lugar para que ele possa reclamar, mas que faça atingir realmente esse fornecedor. Porque o Reclame Aqui, por exemplo, ele tem 1 milhão de reclamações todos os meses, mas nem sempre é resolvido. E o JEC, então, ele foi criado, é um juizado especial civil, pensando em pequenas causas, até 40 salários mínimos, e eu trago uma informação muito importante. Até 20 salários mínimos não precisa de advogado, você mesmo pode entrar com esse processo. Então é por isso que é tão mais fácil entrar e ter essa causa nesse juizado especial civil. Só que a gente sabe que tudo isso, eu digo por mim, eu acredito que a Águida também, tudo isso é muito burocrático e difícil para a gente que não é da área. Então, o Meu Caso Resolvido, eu vou passar o Instagram aqui, porque tem também no Instagram o WhatsApp. Você clicou aqui e fala direto com eles, que é 12 997 040588, tá bom? Pode anotar esse número também, mas vamos seguir aqui no Instagram, Meu Caso Resolvido, eles vão passar para você essa assessoria passo a passo. Como garantir o seu direito? Muitas vezes a gente engole sapo que não precisa mais, tá, gente? Graças a esse Meu Caso Resolvido, que vai ajudar você. No próximo bloco a gente volta dando exemplos de como que você pode também ser beneficiada ou beneficiado com o Meu Caso Resolvido. Se você tiver alguma dúvida do seu caso aí, mande uma pergunta para a doutora, ela está aqui também para ajudar e pode dizer, esse caso é legal, a gente consegue resolver pelo projeto, esse já não, né? Já é uma outra instância, tá bom? E o assunto de hoje tem um pouco a ver com isso também. Às vezes você compra um produto, acha que é outra coisa, né? Foi enganado, quer o seu direito. A gente está trazendo para você algo que pode te ajudar, realmente para você entrar com uma ação na justiça. Chega de engolir sapo, achando que vai demorar muito para resolver, achando que vai ser muito caro, que você sozinho não consegue. Já a gente explica mais sobre o Meu Caso Resolvido. Mas agora a gente vê a nossa enquete. Para conhecer um pouquinho você de casa, responda a hashtag sim ou hashtag não para a seguinte perguntinha pelo nosso WhatsApp. Você já desistiu de entrar na justiça por achar que demora muito o resultado? Por enquanto, quem participou com a gente pelo nosso WhatsApp 12 997 16 7989. 60% dizendo que sim, o número alto, né? A maioria, então, continua respondendo. A gente traz, então, uma alternativa, uma solução para você que está aí entre os 60%, viu? E aí você pode mandar também a sua pergunta, a sua dúvida para a advogada, a doutora Monize Veneziani. Ela é uma das pensadoras, uma das idealizadoras desse projeto tão bacana. Agora a gente aproveita o tema para ir até o Açaí Colinas, para mostrar, para falar sobre direito, não necessariamente sobre esse tema, mas tem pergunta também, vamos ver. Estou conversando com a dona Berenice aqui sobre o assunto do dia, aqui no Açaí Colinas, e tem alguns descontos que a senhora não reconhece ali. Não, eu só tomei conta porque eu vou no banco, recebo e acabou. Como saiu esse negócio do roubo do INSS, eu fui verificar. Quando eu verifiquei, eu estou com 3 descontos lá que eu não sei o que é. Um de R$2,52 e um de R$80, bom, porque eu desconheço. Não sabe o que é. Não sei, eu já entrei em contato com o banco para ver se entrou na minha conta, não. Vamos ver com a doutora como que a dona Berenice pode entender esse desconto que ela está tendo.
Ótima pergunta, dona Berenice. Então é o seguinte, existe no meu INSS o nome da associação ou do sindicato que possivelmente é esse desconto aí, um deles. O outro deve estar escrito lá assim, RMC. O que é esse RMC? Esse RMC é, para mim, o mais injusto dos empréstimos possíveis. Na verdade, eles enviam um cartão para sua casa que você nunca desbloqueia, eles enviam um valor também na sua conta que você acaba usando, porque imagina que é um empréstimo consignado, só que esse desconto, na verdade, esse empréstimo, ele nunca vai ter fim. É como se você tivesse pego um cartão de crédito, pagado simplesmente o mínimo da fatura e todos os meses você vai continuar pagando e vai pagar somente o mínimo da fatura. Então, ele nunca vai ter fim. Isso existe também uma ação, inclusive no JEC, que a gente pode entrar para solicitar o cancelamento desses descontos e a transferência desse RMC, que é um cartão de crédito que nunca vai ter fim, para um desconto consignado, né? Que é um empréstimo consignado que terá o fim, tá? Em alguns casos, até um dano moral, porque na verdade foi uma prática abusiva, você não sabia, você foi enganada, você não sabia o que você estava contratando. E voltando a falar do sindicato, existe então no PROCON, que você pode estar fazendo, né, essa reclamação, porque o INSS diz que não vai mais estar descontando a partir de agora, mas o que passou? Então, a gente também pode estar solicitando esses descontos e se a senhora não conseguir, a gente também está à disposição, tá lá no escritório ou pelo meu caso resolvido, porque dá sim para entrar com um processo, pedir a restituição em dobro, porque a senhora não sabia, não contratou e foi enganada. Tá vendo, gente, que programa necessário, porque a gente teve muita participação quando trouxemos esse assunto aqui. É uma vergonha o que estão fazendo com os aposentados, né, aqui no nosso país. É vergonhoso demais. E aí é o seguinte, o JEC, que é o Juizado Especial Civil, pode atender, então, esses casos junto com o projeto que vocês desenvolveram, né, doutora? Mas além de casos como o da dona Berenice, vamos ressaltar quais outros casos é possível ingressar no JEC? Então, assim, alguns casos, por exemplo, de consumidor, telefonia, internet, passagem aérea cancelada, problemas do dia a dia. Comprei um produto, veio com defeito, o consumidor, o fornecedor não quis trocar, cobranças indevidas, aquelas ligações que ficam ligando no nosso celular, algum empréstimo fraudulento, então problemas bancários. Nossa, tem muitos casos que são os casos rotineiros, todo mundo tem um BOzinho. Esses casos são elegíveis para o JEC. Lembrando para você que o meu caso resolvido pode te ajudar de maneira muito prática. Vou espelhar aqui no Instagram, meu caso resolvido, para você seguir. Vamos todo mundo seguir para você não engolir mais sapo, seja qual for a causa. Você viu que a doutora comentando aqui? Teve algum probleminha também com seu direito de consumidor? Usa aqui o meu caso resolvido. Tem um WhatsApp para você entrar em contato. É o 12 997040588. No próximo bloco a gente volta respondendo as suas perguntinhas sobre direito, seja qual for o assunto. Pode mandar que a gente traz aqui com a doutora Monize ao vivo também. E aqui a gente volta a falar sobre o projeto Meu Caso Resolvido, que ajuda pessoas que precisam da justiça e aí você não sabe como agir, qual é o primeiro passo. Pode mandar sua pergunta, a doutora está aqui também para poder responder as perguntas. Antes a gente vai dar uma olhadinha na enquete e também no resultado final da enquete. Você já desistiu de entrar na justiça por achar que demora muito o resultado? Realmente a grande maioria, subiu até um pouquinho, 66%, quase 67% das pessoas dizendo que sim. A gente acha que é difícil mesmo, né? Então, pensando nisso, a doutora Monize com o doutor Cláudio Veneziani, elas idealizaram o Meu Caso Resolvido, que pode ajudar você. Durante o programa a gente mostra o Instagram novamente, o WhatsApp, vale a pena mandar mensagem para eles, tá bom? E também mande a sua dúvida para o nosso Instagram e para o nosso WhatsApp, para a gente já responder com a doutora Monize. Agora tem outra perguntinha para a doutora, direto do Açaí. Estou aqui com a Patrícia, nossa Açaí Colinas, conversando um pouquinho sobre o assunto de hoje, Previdência. A senhora é aposentada? Não, eu recebo pensão por morte. E você sabe qual o direito dos seus filhos em relação a esse benefício que a senhora recebe? Não sei. Não. Entendendo no estúdio com a doutora? Existe alguma continuidade nesse benefício? Então, dona Patrícia, a pensão por morte, provavelmente, então, ela veio do esposo da senhora.
Os filhos, eles podem receber também, desde que eles sejam menores de 21 anos. Ou se eles forem inválidos. Então, muitos casos também têm filhos inválidos ou totalmente deficiente mental ou físico, e aí nesse caso a pensão ela pode sim passar dos pais para os filhos maiores de 21 anos, tá? Agora uma coisa interessante, a senhora também pode contribuir e ter também uma aposentadoria, tá? Desde que cumulado o tempo necessário de tempo de contribuição e a idade, a senhora pode acumular então essa pensão que a senhora já recebe com uma aposentadoria. Agora a gente volta a falar um pouquinho sobre o meu caso resolvido. Vamos falar sobre o tempo. Doutora, quanto tempo demora para sair o resultado dos processos? Existe uma estimativa? Então, na verdade, o JEC, que é o Juizado Especial Cível, ele foi criado exatamente para ser rápido. Rápido, simples, inclusive oral. E ele demora mais ou menos, claro, vai depender da complexidade do caso e também do fórum. Mas ele demora mais ou menos ali de 3 a 9 meses, é algo bem rápido. Nossa, super legal, rápido. né? Sim. A gente não tem ideia, né? É, porque antes era anos esperando, né? Um desespero, né? Doutora, vamos pensar em danos morais, que você até comentou do seu caso, né, Sim. doutora? Que você conseguiu. Através do meu caso resolvido, entrando pelo JEC, a pessoa consegue também acionar danos morais, seja por qual for a situação? Sim, com certeza. Existem muitos casos de indenização, porque, na verdade, nós entendemos que o fornecedor que não presta o devido fornecimento, a prestação de serviço, ele deve sim pagar por isso. E o consumidor deve ser indenizado. Então, o dano moral é uma prática que existe sim nesse JEC, né? Então, a gente tem o dano material, que é a devolução, às vezes até a devolução em dobro, mais o dano moral. Doutora, aí já dá para saber exatamente o quanto vai vir de indenização para essa pessoa? Porque geralmente a gente coloca ali uma sugestão, né? Depois vai ser julgado a situação. Então, os nossos advogados, eles analisam através dos documentos, do caso, de todas as provas que você tem, e nós sugerimos um valor de dano moral. Claro que quem vai julgar mesmo é o juiz, né? Depois que ele analisar tudo isso. Mas com a nossa prática e com tudo que a gente verifica de jurisprudência, né? Desses casos repetidos, a gente consegue ali ter uma boa ideia de quanto pedir. Olha que interessante, gente. Muito do que a gente está falando aqui, eu sei que confunde um pouco, para a gente é diferente, mas através do meu caso resolvido, você pode ter uma facilidade em resolver e até ter o seu direito garantido. Vale muito a pena você seguir, tá bom? O seu caso realmente pode ser resolvido, é uma tecnologia que vai conectar você com a sua justiça. Tá aqui então o WhatsApp também para vocês, tá bom? 12 99704 0588. Já siga no Instagram. Meu caso resolvido, mande mensagem, que realmente chega de engolir sapo, chega de ficar aturando também, coisa que você não precisa mais, e seja qual for o caso também, direito do consumidor, através da Previdência também, tem alguma coisa acontecendo, entre em contato com a doutora que vale muito a pena. Segue o programa aqui, tirando as suas dúvidas e também trazendo comentários agora, junto com a nossa entrevistada, a doutora Monize Veneziani. A gente quer ajudar você a resolver tanto problema que às vezes na justiça você deixa para lá, chega, não precisa mais disso, com o meu caso resolvido, tá bom? Vamos trazer a primeira pergunta para a doutora tirar dúvida, e a gente pode até entender se o meu caso resolvido pode ajudar o nosso telespectador. Na tela, então, a primeira dúvida que a gente recebeu da Analice, ela é aqui de São José dos Campos. Um beijo para você, boa tarde, viu? Sim, desistir de recorrer para conseguir um benefício. Benefícios a pessoa consegue também ter auxílio com vocês, no meu caso resolvido? Alguns casos, sim. Tipo o quê? Por exemplo, benefícios previdenciários não, tá? Mas, na verdade, não no JEC, existe no JEF, que é Juizado Especial Federal. Nesse primeiro momento, nós não estaremos fazendo no meu caso resolvido. Aí seria lá no escritório Veneziani Advogados. Mas o que eu entendi da pergunta dela é que, assim, para conseguir algum tipo de benefício, né? Então, por exemplo, algum cancelamento indevido ou alguma negativação do nome dela, que daí atrapalha muito ela, então ela deixa de conseguir. Ou então, tem tantas coisas de consumidores, por exemplo, alguma coisa que ela foi lesada, alguma compra de internet que ela teve que ela não recebeu. Existem muitos benefícios, que não necessariamente benefícios previdenciários, que é possível sim a gente entrar então no JEC.
Mais participações chegando. Agora uma dúvida com relação à dúvida trabalhista, né? A Alessandra mandou pra gente, ela escreveu assim, doutora, trabalho há 26 anos em casa de família, sempre paguei o meu INSS. Se eu sair, tenho algum direito? Ela pergunta. Então, vamos lá. Ficou um pouco confuso só para eu entender se ela está falando em relação ao direito entre ela e o patrão, né? Então, se foi ela que pagou o INSS, eu acredito que ela tenha sido autônoma e não empregada. Se ela trabalha e é registrada, quem paga o INSS é o empregador, né? Se ela sair, sim, se ela for mandada embora, ela tem direito a receber seguro-desemprego, ela tem direito às verbas rescisórias todas. Falando em termos de INSS, 26 anos pagos de INSS, teoricamente já completa os requisitos para aposentadoria, que seriam 15 anos. Mas precisa também o requisito da idade. Então, tem que ter 62 anos de idade para acumular. Então, o tempo de contribuição com a idade e conseguir se aposentar. Existem algumas regras de transição que, olhando assim bem superficialmente, eu não acredito que você vai se encaixar antes do tempo, tá? A não ser que tenha trabalhado muito tempo com insalubridade, que não é o caso de empregada doméstica. Mas a gente pode analisar o seu caso, sim. Perfeito. Olha, qualquer dúvida também mande para o meu caso resolvido. Vou pedir para o Gustavo colocar tanto o WhatsApp e também o Instagram aqui na tela para o pessoal já anotando e entrando em contato, tá bom? Próxima pergunta da Bianca, de Taubaté. Tem a ver também com direito trabalhista. Eu e os outros colegas da época estamos há 8 anos com o processo trabalhista por não ter tido os direitos pagos. Não recebemos nem o FGTS no momento da demissão. O que é alegado é que não encontram os responsáveis para a intimação. Complicado demais. É um caso que a gente não sabe onde vai ter fim, doutora. Imagina a agonia de todo mundo ali. Com certeza. É um caso bem complicado, porque assim, precisa dessa intimação mesmo. E muitas vezes, infelizmente, acontece essa má fé. Eles ficam mudando de lugares para não serem intimados. Bom, o JEC, então, gente, não aceita justiça do trabalho, tá? São ações cíveis. Então, a justiça do trabalho não seria para o JEC. Mas eu sinto muito, né, por esse tempo todo aí gasto. Infelizmente, algumas vezes acontecem. Não é justo, né, para o trabalhador que não tem esse direito reconhecido, né? Vamos a mais participações? Agora a gente vai mostrar o caso do Carlos. Olha só, doutor, ele escreveu assim, olha, fui vítima de um leilão falso de carro, arrematei um veículo, não recebi, fiz boletim de ocorrência, mas fiquei a ver navios. É possível ajudá-lo nesse caso? Nesse caso, na verdade, a dificuldade vai ser achar o fraudador. Porque, nesse caso, não existe o consumidor, né? Ele é um consumidor fake. Então, vai ser muito difícil a gente conseguir realmente ter esse direito reconhecido por falta de conseguir identificar quem é que lesou ele. Isso porque é tudo estelionato, falso, né? Então, infelizmente, ele caiu num golpe mesmo. Ai, que triste. A gente lamenta muito, meu amigo. O próximo comentário aqui tem a ver com essa questão dessa morosidade, essa demora para se resolver muitos processos. Na tela, por favor, a querida comentou aqui, ó, inclusive tem um processo que estou esperando há 16 anos. Isso é desesperador, doutora. Uma pessoa é uma vida de espera. Né? Como que, de repente, ela pode, no meu caso resolvido, pedir ajuda para vocês, entrar em contato para entender? Sim, dá até para acelerar em alguns isso? casos, sim. A gente precisa entender que tipo de processo é, se no meu caso resolvido a gente conseguiria ajudá-la. E se teve, por exemplo, alguma desistência. Às vezes o advogado também parou de trabalhar nesse processo, ou a outra parte. Enfim, precisa entender por que esse processo tá levando tanto tempo. Porque não é usual que demore tantos anos assim. E para você que ainda não teve contato, a gente vai deixar o Instagram do Meu Caso Resolvido, tá bom? Idealizado pela doutora Monize Veneziane e pela doutora Cláudia Veneziane. Tá aqui na tela, ó. Meu Caso Resolvido, você pode entrar em contato com eles. Tem o WhatsApp também nessa parte aqui, ó, que é azulzinha, né? 12997040588 é o WhatsApp, direto do Meu Caso Resolvido, para que você possa entrar em contato com eles, já porque o nosso programa está praticamente terminando. Doutora, a gente agradece, viu? Eu que agradeço, obrigada, sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente está muito feliz de trazer o Meu Caso Resolvido para a TV aberta, para ajudar todo o nosso público. Fica essa dica do coração, então, para vocês. Amanhã a gente traz um programa curioso,
Quem não ama a toxina botulínica, mais conhecida como Botox? Só que a gente pensa muito nela no rosto. Será que em outros lugares do corpo ela pode ser utilizada também? E os benefícios para isso? Vamos falar sobre estética. E se você quiser saber mais, é só mandar sua pergunta. Pode mandar, tá? A gente adora a participação e a sua audiência. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Boa tarde para você. Obrigado pela participação de hoje, viu? Tchau, tchau.